noite! Nós podemos falar que o mundo virou de cabeça para baixo com essa pandemia do novo coronavírus. E em meio a tudo isso, claro, veio a crise econômica que é inevitável. Por isso, hoje, no Ação Nacional, nós vamos falar sobre economia e negócios em meio à Covid-19. Eu recebo aqui no estúdio o economista Vitor Baldin. Boa noite, Vitor. Obrigada por participar do Ação Nacional. Boa noite, Renata. Muito prazer. É um prazer estar aqui. Isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre economia. Espero trazer o máximo de informações possíveis da forma mais simples possível. Com certeza vai ajudar bastante. E também a mentora do Sebrae, consultora de carreira e negócios, Carla Falcão. Carla, boa noite. Obrigada por estar aqui. Boa noite. Um prazer estar aqui para falar sobre esse tema e trazer caminhos, possibilidades para a gente. Que acho que é isso que o público quer, né? Tanta dúvida no meio disso tudo, que nós queremos caminho, tanto na área profissional quanto na área econômica, que a gente sabe que tem muita gente sofrendo nessa área também. E a gente vai começar com uma reportagem que relembra o dia 14 de abril. Um mês atrás, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, previu uma contração brutal de 5,3% da atividade econômica aqui no Brasil no ano de 2020, em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Vamos dar uma olhadinha. A pandemia do novo coronavírus deve causar um estrago violento na economia brasileira. É o que prevê o Fundo Monetário Internacional. De acordo com o relatório Perspectivas da Economia Mundial, publicado nesta terça-feira, o Brasil pode ter uma contração brutal de 5,3% da atividade econômica em 2020. Como muitas grandes potências mundiais, a situação vai ter impacto no desemprego, que pode chegar a 14,7%. O FMI explicou que o Brasil foi atingido por vários golpes simultâneos: o colapso dos preços das matérias-primas, o menor crescimento dos sócios comerciais e o impacto da própria epidemia. Mas para 2021, o FMI prevê que a principal economia latino-americana, que vem de um pequeno crescimento de 1,1% em 2019, voltará a crescer 2,9%. O controle da epidemia implica em gastos mais altos e já forçou o BNDES a injetar cerca de 11 bilhões de dólares em liquidez no sistema financeiro no final de março. Os números eles são atualizados praticamente diariamente, né? Em função também do avanço da epidemia, da pandemia. Vitor, eu queria que você começasse explicando para a gente, para quem está em casa, o que significa 5,3% de contração na economia. Para a gente, para o nosso dia a dia, para quem está em casa, o que significa isso? Vamos lá, Renata. O primeiro ponto é que essa retração, ela impacta diretamente em quantidade de negócios. Nós estamos falando aí de valores astronômicos, nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais que vão deixar de circular na nossa economia, né? Eles não vão mais estar entre as relações de comércio que nós estamos acostumados. E é interessante quando a gente observa, é 5,3, já é um valor muito alto de queda. Mas nós tínhamos uma expectativa de crescimento de mais de 2% para 2020. E isso, se você observa a diferença dessa recessão para o crescimento esperado para 2020, a gente está falando de mais de 7%. Então, nós estamos falando aí de mais de 15% de taxa de desemprego, além da taxa que já está, né, que ela circula hoje em faixa de 12%. Então, o Brasil vai alcançar uma faixa de desemprego de 25% a 27% da população. Lembrando que a população do Brasil tem 208 milhões de habitantes. É muita gente desempregada. É muita gente, é quase 1/3 da população brasileira desempregada. E isso impacta diretamente na produção, na exportação, na importação. As empresas que dependem, por exemplo, de importação, nesse momento, são as que mais estão sofrendo. Porque geralmente são objetos de tecnologia, né, como computadores, CPUs, smartphones, e essas empresas, além do impacto direto da falta de demanda do mercado interno, ela acaba sendo impactada também pela alta do dólar, que o dólar hoje está valendo mais do que o euro, se a gente parar ali para olhar, 2019. O euro estava na faixa de R$5, hoje o dólar está quase alcançando 6, né? Então é um impacto muito brutal, principalmente para as empresas de tecnologia. E aí você falou um dado importante, quer dizer, tinha uma previsão de crescimento da economia para esse ano no Brasil, e aí quando tem essa previsão, muitas empresas, as grandes e as pequenas, Sim. já se preparam, fazem um planejamento, investem em material, em pessoal, e de repente vem uma queda
brusca na economia. Sim. Então, impacta ainda mais essas empresas que já tinham investido. Impacta ainda mais. A maioria das empresas, elas estão acostumadas aqui no Brasil a crescer através de empréstimo. Então, se tomam um empréstimo grande, às vezes com a taxa de juros nem tão boa, mas pela expectativa de crescimento, as empresas acabam investindo. Então, elas acabam tendo um prejuízo praticamente triplicado, porque além de não vender, ela ainda tem as contas para pagar. E é por isso que nesse momento está sendo discutida diversas negociações inclusive com o governo, para ver as questões de pagamento de funcionário, pagamento de impostos. Existe um projeto, ainda está tramitando na Câmara, de pelo menos por 2 anos acabar com os impostos sobre a criação de trabalho, para tentar estimular a economia, porque esse momento ele vai ser muito difícil, ainda mais se nós considerarmos que o Brasil tinha acabado de atravessar uma crise que veio ali de 2015 e 2016. Então, tudo isso pegou o Brasil ainda mais desprevenido do que os demais países. Você percebeu também, Carla, nas empresas que as pessoas, os diretores, os empresários estavam investindo em pessoal, que elas estavam num crescente ali de contratação e que agora foi tudo por água abaixo? Nesse trabalho de recolocação profissional e orientação para mercado que a gente faz hoje, a gente vinha percebendo esse crescimento. Desde o final do ano passado, o aumento das contratações, o aumento de contratação de treinamentos para desenvolvimento dos profissionais das empresas, isso tudo vinha acontecendo. E aí começamos o ano com muita demanda efetivamente e com um cenário bastante positivo. O que nos pegou de surpresa foi todo esse momento de desconstrução. E agora, como vamos lidar com isso? Será que continuaremos contratando? A gente tem a questão da redução natural do quadro, que a gente precisa fazer as empresas continuarem tendo produção e sendo sustentáveis, Mas existe um outro cenário vindo junto. Existem segmentos do mercado que, nesse momento de digitalização das empresas, de consumo maior de bens de higiene e limpeza, de alimentos, vem crescendo a sua produção e tentando entender como se adaptar a esse novo cenário. Como se adaptar a esse novo cenário de consumo e como manter as empresas em crescimento dentro desse mundo novo que vem surgindo. Então, as empresas estão se adaptando também e é um momento bom para alguns setores, Tecnologia, como você falou, as empresas que investem em artigos para casa, por exemplo, elas sim estão crescendo nesse momento. Exatamente. A gente está em casa agora, trabalhando de casa, convivendo mais com a nossa família e a gente percebe o quanto é importante ter um pouco mais de conforto, já que eu vou me manter assim por algum tempo. Lógico que eu tenho uma redução econômica da minha família também, financeira, mas eu vou priorizar, então, com essa redução, aquilo que é essencial. O que é essencial para me manter bem dentro do cenário que eu estou? E aí entram alguns itens para trazer um pouco mais de conforto, aumentar os cuidados com higiene e limpeza do lar, a alimentação que vem sendo produzida muito mais dentro de casa. Então, você vem consumindo mais conteúdos que te ajudem a fazer você mesmo em casa. E aí você tem produção de conteúdo, marketing digital, e uma série de cenários aí que estão com uma demanda muito grande. E aí, nesse cenário, você percebe contratação por parte de algumas empresas? Sim, contratações aumentam em vários desses segmentos. A gente percebeu, começou o processo todo e a gente, vamos observar como a gente vai manter isso. E a gente vem, vagas da área comercial, vagas na área da saúde como um todo, todos os profissionais da área da saúde. Então, vagas na área de tecnologia e vários outros segmentos aí realmente contratando e crescendo. Isso. Educação à distância. É um segmento tem sido uma realidade bem grande, que está transformando todo o cenário da educação em todos os níveis, desde o escolar até o universitário, até a formação pós, dos profissionais. Tudo se transformando. Vitor, a gente sabe que o brasileiro ele tem uma cultura de poupar dinheiro na poupança. Assim, o brasileiro dificilmente ele vai para outros investimentos e aí tem aquele dinheirinho que fica ali na poupança. Você acha que as empresas também têm essa cultura de não se preparar? Ninguém sabia que viria uma pandemia pela frente. Mas você acha que as empresas têm uma reserva para conseguir passar por esse período ou as empresas também vão nessa mesma onda ali dos brasileiros de não ter aquele dinheirinho guardado para um momento mais difícil? Renata, eu costumo dizer que as empresas e os políticos brasileiros são reflexo da nossa população.
Então, basicamente, hoje nós sabemos que, se não me engano, a Carla está aqui, ela pode me reforçar esse dado. Se não me engano, 56% das vagas formais são produzidas por pequenos empresários. Sim, até mais, às vezes. Até mais, maravilha. Então, esses pequenos empresários são pessoas que têm empresas extremamente familiares, que às vezes é o marido, a mulher, talvez um filho, um sobrinho, um tio, alguém próximo. E então, acaba tendo essa tendência de fazer exatamente o que se faz em casa, trazer para a empresa. Não tão distante disso, muitas empresas percebem esse problema e oferecem cursos, às vezes gratuitos, para auxiliar esses empresários, esses pequenos empreendedores. E o nosso governo também percebe, né? Através, por exemplo, do Sebrae, que ofereceu recentemente uma linha de crédito, só que em contrapartida, as pessoas tinham que fazer um curso, justamente de administração, para poder lidar melhor com seus negócios, né? E esse crédito foi com taxa zero, por exemplo. Se não me engano, R$21 mil, que era o máximo ali disponível. Mas é um problema constante, não só do brasileiro, mas dos empresários brasileiros de modo geral, porque a maioria deles não se preparam. E, por outro lado, nós temos as grandes empresas, que essas, por experiência própria, já tive a oportunidade de trabalhar com algumas, acabam tendo sim um caixa, né, essa reserva, mas elas acabam não encarando como uma poupança, e sim como uma forma de negociar preços. Por exemplo, eu trabalhei há algum tempo com empresas que importavam peças da China e eram demandas extraordinárias de 400, 500 mil reais em um mês. Então, de repente, ela mantinha um caixa grande, por exemplo, 700 mil reais, negociava direto com o fornecedor para ter um desconto. Acabava sendo muito mais lucrativo do que, por exemplo, guardar na poupança. Sim. Mas ainda assim não existe uma cultura das empresas aqui no Brasil, é muito difícil você encontrar, que ela fala, olha, esse meu caixa é só para reserva de emergência, só vou utilizar em momento de crise, de pane. Geralmente elas utilizam para fazer compras grandes e ter um grande desconto. E a hora que chega uma pandemia dessa, pega todo mundo desprevenido. Pega todo mundo desprevenido e acaba todo mundo tendo que correr para o governo. E essa ideia do pequeno empresário ter essa linha de crédito e ser obrigado a se qualificar é uma boa ideia também. Vou querer conversar sobre isso já. No próximo bloco a gente vai para o intervalo. Na volta a gente fala mais sobre pandemia de coronavírus e economia. Volto já.